Pai, obrigada por todas as instruções que iremos ouvir esta noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Por esta palavra, Pai, que entra na nossa vida e nos transforma, nos liberta, nos salva, nos cura. Obrigada, Jesus, porque Tu nos ama. Obrigada, Pai, porque hoje é a noite. É aquela noite, Senhor, que não vamos sair mais do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como, Senhor, a gente sair do mesmo jeito, porque estamos nos expondo ao Senhor. Estamos com expectativas, Pai. Não é no nosso ano de 2026 que Ele vai ser mais e maior, mas nós estamos com expectativas da nossa noite, de uma noite grandiosa, de uma noite, Senhor, que o Senhor vai derramar, Senhor, sobre nós todo o Teu favor, toda a Tua cura, todos os Teus milagres que nós viemos buscar aqui esta noite, Pai. Oh, Senhor, aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, o Senhor diz que traz alívio. Dores, Pai, dores na alma, Senhor, dores na alma serão aliviadas, porque o Teu refrigério, Senhor, vai inundar essa vida esta noite. Obrigada, Senhor, porque há um encontro esta noite contigo. Há um encontro, oh, Senhor, proposital. Há um encontro, Senhor, que o Senhor nos proporcionou esta noite para falar com nós, para trazer instruções para nós, e seremos obedientes, Pai, em fazer a Tua vontade, porque nós nascemos, Pai, para isso. Nós nascemos para cumprir o Teu plano. Não existe outra forma, não existe outra maneira. O Senhor nos escolheu, Pai, para estar esta noite aqui. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, esteja livre nesse lugar, Espírito Santo. Se movendo, Pai. Se movendo, Pai. As águas se mexendo, se balançando. E a gente, Senhor, nos expondo, Pai, a nos molhar. A nos molhar. Porque é uma garantia dos céus, Pai. Que o que é ligado na terra será ligado no céu. E é uma garantia, há um princípio, Pai. A Tua palavra é a verdade. Ela nos livra de todo o mal. Oh, Senhor, estamos aqui esta noite, Senhor. E como essa música falou, nós nascemos com um propósito de amar o Senhor mesmo. Há uma intencionalidade na nossa vida em fazer isso mesmo, em amar o Senhor. Em amar por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele já fez tudo. Mas existe uma parte que nos cabe. Eu queria que a gente cantasse novamente, Gabriel, essa música. E você visse essa música como uma música muito intencional. Você dizendo para o Senhor esta noite. Porque eu creio que esta noite que você veio aqui, se você passou uma semana muito difícil, se você passou uma semana dizendo: Senhor, como é que eu vou sair dessa? Senhor, me mostra uma saída. Que bom que você veio, meu querido. Porque é uma saída para você. Vai vir instruções a você esta noite de como você vai executar esse plano, das pessoas corretas que vai te colocar no caminho, de pessoas que vão dizer a palavra certa no momento certo. Esta noite você vai ter saída, sim. Se o diabo colocou que você não tem saída, que não há solução, eu digo a você, há solução, porque o Deus, você tem um Pai. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai amoroso. Você tem um Pai que te tira do caminho errado, te coloca no trilho. Você tem um Pai que esta noite marcou encontro com você. Ramanase menekensete nemenelo monose manatsa manete kene menele hamanasomone hemenele kanene no monieto nemelane ne konjocho remonete hamanate no monikante nemenele haneno homonoche hamadara kamanate semene
nerekani, omenekan, nemonetio, nyobocho, lamanete, nemendele, menanchomonyocho, homerakan, tente, renomonocho, hama, tente, chomonete, você pode ter ouvido pessoas dizendo esta semana, te mandando fazer algumas coisas que não cabe a você fazer. Mas você ouviu o Espírito Santo falando e você disse, eu quero fazer o que o Pai me manda fazer. Filho, você é grandioso. Há um plano. Esta noite foi preparado para você. Oh, menete, hamanate pete, lo menete ketete, semenede, menete, sente chomo no chon compete, hamanakantete, nejo chomo nete tete. Há uma obediência que há 2 anos atrás você não cumpriu. Uma obediência que há 2 anos atrás você não cumpriu. Mas hoje é a noite. Hoje é a noite do nosso encontro. E daqui para frente há um novo passo, há um novo caminho, há uma nova história a ser escrita. Esta noite, grava, querido, esta noite, 9 de janeiro de 2026. Oh, menete, grava esta noite. Oh, tete, ramanate, romononto. Vamos cantar mais um pouquinho essa música. E vamos nos declarar ao Senhor, queridos. Vamos nos declarar ao Senhor. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir. Senhor Jesus, eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir, meu Rei, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta noite, Pai. Obrigada, Senhor. Eu não me canso de te agradecer por hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Vocês podem se sentar um pouquinho? Vocês podem? Valeu. Eu queria começar a ler algo que está nesse livro aqui, maravilhoso. A palavra irresistível de Deus. A palavra imutável, irrefutável e poderosa. E eu queria dar início lendo algo poderoso que está aqui, que vai nos nortear esta noite. A olhar mais com intencionalidade a palavra do Senhor. Diz o seguinte: a palavra de Deus pode gerar abundância na sua vida também. Independente que circunstâncias enfrente, seja qual for a provação que está lhe importunando, Deus tem a resposta para você na sua palavra. Alguns de vocês lutam com as mesmas circunstâncias e obstáculos intransponíveis por anos. Tudo bem se vocês já imploraram a Deus pela resposta.
Mas a vocês nunca colocaram realmente a palavra de Deus à prova. Em vez de implorar a Deus pela resposta, coloque a palavra para trabalhar na sua situação. Ela realizará tudo o que ela foi enviada para fazer. Deus quer libertá-lo para que você possa libertar outras pessoas. Queridos, essa noite eu vim falar de algo que a gente recebe uma palavra poderosa. Essa palavra mais e maior é uma palavra poderosa. Ela carrega um peso muito grande. Não sei se você parou para pensar, mas ela carrega um peso muito grande. A gente está vivendo um tempo e analisando, as coisas têm que correr mesmo. Tem que ser tudo muito rápido, porque Deus tem pressa. A gente não tem mais muito tempo, não, de ficar com conversinhas, de ficar... Não, há uma pressa. Há uma pressa. Há algo poderoso que a gente precisa cumprir. E há algo poderoso que a gente precisa dar crédito. E é a palavra do Senhor. A gente vê situações se passando por muitas pessoas. Todos nós passamos por algumas situações. Mas a gente sabe que quando a gente tem essa palavra, quando a palavra ela está realmente dentro de nós, quando a gente fala esta palavra, quando a gente confessa essa palavra, e essa palavra vai gerando fé em nós, não tem como as coisas saírem ruins. Porque quando nós estamos falando a palavra, nós estamos declarando aquilo que precisa acontecer, nós estamos plantando uma semente. E essa semente, ela vai ter que dar frutos, não tem como. Tudo que sai da nossa boca é uma semente, e lá na frente você vai colher. Isso é bíblico, isso não é novidade, isso é real. Quantas vezes você não passou por situações que você próprio falou? E você, alguns anos atrás, disse, eita, eu disse realmente essas coisas. Então, o que Deus quer para nós, estamos no começo do ano, nesse ano, é que a gente considere essa palavra de Deus, a ponto que essa palavra, ela gere fé em nós, e a gente veja o mais e o melhor acontecer na nossa vida. Porque senão vai ser um ano do mesmo jeito. Você só vai ser espectador daquilo que está acontecendo com as pessoas. Daquilo que está acontecendo com seu amigo, e às vezes você próprio vai falar, mas a sua fala, ela não está gerando fé, porque muitas vezes nem você acredita naquilo que você está falando. E Deus não quer uma fé, gente, sobrenatural. Deus nos quer numa fé simples, porque Deus é simples. Você pode abrir, lá em 2 Coríntios 4:13, diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei, também nós cremos, por isso também falamos. E lá em Romanos você vê, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes a gente não escuta isso, gente? Quantas vezes a gente não aprende isso? Quem fez o rema? O nosso ministério, ele é acobertado, ele vive debaixo, ele é creditado, ele fala de fé, ele vive de fé. Porque ela funciona. Mas muitas vezes a gente escuta e a gente não mistura essa palavra de Deus com a fé. E as coisas não vão acontecendo, não vão mudando, vai tudo ficando do mesmo jeito. E às vezes ministramos até para as pessoas fé. E não vê aquilo se manifestar na nossa vida. Se você parou para pensar um minuto, você pode fazer uma retrospectiva disso. Muitas vezes, talvez, você tenha ministrado sobre fé, sobre crer na palavra do Senhor, aquilo que você fala acontece, e aquilo não está sendo manifesto na sua vida.
declarar o que Deus diz faz diversas coisas acontecerem na nossa vida. Então é preciso declarar. Você às vezes fala de fé às pessoas, você ministra de fé, mas a fé, ela precisa ser declarada. Aquilo que você precisa que se manifeste na sua vida, eu tenho muitas coisas que quero que sejam manifestas na minha vida. Muitas. E não foram ainda. Mas a declaração vem, a palavra vem, porque quando eu vou declarando, quando eu vou falando, quando eu vou crendo, quando eu vou dizendo que vai acontecer, um dia se manifesta, porque eu estou plantando. A colheita vem. Eu não vou perguntar a Deus quando. Não faz parte de viver perguntando ao Senhor quando é que eu vou receber a minha colheita daquela oração que eu tenho feito, daquela declaração que eu tenho feito continuamente. Porque Deus sabe todas as coisas. E o momento certo, aquela colheita vem. No momento que a gente precisa. Porque Deus é Deus, gente. Ele sabe todas as coisas. Não adianta a gente querer ser. A gente querer ensinar ao Senhor algumas coisas. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes, queridos, o que está na nossa boca, no nosso coração, é deletado pela nossa boca. Eu tinha até colocado isso aqui. Quantas vezes aquilo que está no nosso coração é deletado por nossa boca? O que a gente fala diz muito sobre nós. Muito. Às vezes conversamos com algumas pessoas e a gente sabe se aquela pessoa está cheia do poder, se aquela pessoa é cheia da fé, se aquela pessoa está cheia da unção, se aquela pessoa crê na palavra. Mas a gente também às vezes conversa com a pessoa e sabe quando ela está cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de dúvidas. Por quê? Porque a nossa boca, ela deleta aquilo que está dentro de nós. Aquilo que sai do coração. Você já conversou com uma pessoa que de repente chega para você e está conversando e solta um palavrão. E aí ela bota a mão na boca e diz, eita, desculpa, foi sem querer. Foi sem querer. Eu não digo isso, mas assim, saiu. Eu já vi pessoas falando isso. Mas o que eu posso dizer é que o coração dessa pessoa é aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro saiu. Mas você já viu também pessoas que estão passando por uma situação bem difícil, bem difícil. Eu também já convivi com pessoas assim. E aí, de repente, o que sai da boca desta pessoa são palavras que nos fortalece, que devia fortalecer a pessoa que está passando por uma situação muito difícil, mas ela nos fortalece, ela nos ergue, ela nos levanta, e ela é um exemplo de você olhar para ela e dizer, meu Deus. É dessa palavra que eu estou falando, é a gente se encher dessa palavra, é a gente transbordar com essa palavra, é a gente declarar essa palavra de dia, de noite. Eu não sei, gente, o que você está declarando, ou o que você está pedindo ao Senhor, ou o que você tem orado durante um tempo. Mas eu creio que se você tem orado, se você tem pedido e declarado, é algo importante para a sua vida. É algo importante, é algo que você queira que aconteça. Então eu vou te dizer algo. A gente escuta isso demais, mas eu estou falando, então o Senhor, Ele está querendo que você escute isso mesmo. E se vier outra ministração e for isso, maravilha. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Quantos crentes não têm se afastado da igreja e do evangelho? Porque escuta da boca de alguns crentes o que não deveria. Coração. O Espírito Santo,
Ele é o nosso ajudador, Ele nos guia, Ele é aquele que nos consola. Mas Ele nos mostra, Ele nos inclina, Ele nos exorta. Ele nos dá a direção, o caminho. E a gente precisa ser uma referência de que essa palavra, ela funciona. De que essa palavra, o que sai da nossa boca é vida. Que o que sai da nossa boca, as coisas acontecem. Que onde você colocar o seu pé, você vai trazer bênção naquele lugar. Onde você colocar o seu pé, aquilo que estava fechado vai abrir. Aquela loja que estava falindo vai prosperar. Aquela pessoa que está doente, só em você chegar junto, dar um abraço, segurar na mão, ela vai receber cura. Queridos, não é difícil. Se o Senhor diz que isso acontece, acontece. Mas a gente precisa se encher dessa palavra. Porque o diabo, ele não está por brincadeira. Ele não está. Agora que o negócio está mais difícil ainda, estamos vivendo num funil. A coisa começamos e vai afunilando. E nós precisamos estar convictos de que essa palavra, ela funciona na vida do meu irmão, do meu vizinho, mas ela funciona na minha vida também. Deus quer fazer. Deus tem expectativas. Deus precisa de nós. Ele precisa, Ele necessita. Está certo que se a gente não fizer aquilo que fomos convocados a fazer, existem outras pessoas que irão fazer no nosso lugar. Isso é verdade. Mas a gente precisa entender que nós precisamos cumprir aquilo. Nascemos para isso. Não existe outra maneira, não existe outro jeito. Eu queria saber qual é o meu propósito. Eu já escutei pessoas dizer isso. Eu queria entender qual é o meu propósito de vida. Eu queria saber servir, queridos. Servir as pessoas. O nosso propósito é esse. E quando eu falo em servir, é servir de tudo. Sabe? É servir. Nascemos com o propósito de servir, porque foi assim que Jesus veio, para servir. Então, a gente nasceu para servir as pessoas e servir muito bem. Então, se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo algum incômodo, desde que eu cheguei aqui, eu senti que existem pessoas que vieram para aqui para receber cura. Então, se você veio aqui com alguma dor no seu joelho, se você veio com alguma dor no seu peito, se você está tendo crises de ansiedade, eu quero te dizer que a palavra falada pela sua boca, ela faz as coisas acontecerem. Você não precisa de imposição de mãos, você não precisa que pessoas cheguem para você e declarem, você vai ser curado, vem aqui, eu vou lhe curar. Não, você mesmo pode fazer isso, mediante a fé que está dentro de você. Porque eu vou te dizer uma coisa, muitas vezes a gente vem para frente, algumas pessoas chamam para receber algo na frente, porque existe uma unção para ser liberada, é claro, mas a pessoa volta do mesmo jeito. Não porque a unção não foi liberada, mas é porque se você não vai crendo que você vai receber, é melhor não ir. Porque o Senhor não vai poder fazer nada. A gente entende e a gente sabe que fé é o que agrada a Deus. Choro não agrada a Deus. Eu posso passar uma madrugada todinha chorando, me acabando de chorar, me ajoelhando, me rasgando todinha de choro, para que o Senhor me ajude, me liberte, faça isso e aquilo. O Senhor, com certeza, tem os braços dele para lhe consolar. O Espírito Santo lhe consola, porque ele veio para isso. Mas eu vou lhe dizer, não resolve. Você vai continuar chorando. Porque o que transforma e o que faz a sua vida mudar é fé. E não tem outro caminho. É por isso que o nosso ministério fala tanto de fé, queridos. Porque fé é o caminho.
Fé é o caminho, é o que a gente precisa para que a nossa vida funcione e funcione bem. É isso que norteia, é isso que agrada a Deus. Deus se agrada de fé, de uma pessoa que fala, que declara e que crê e que confia. Porque Deus é todo poderoso, Ele está desejando fazer, transformar. Meu Deus. Mas nós impedimos isso. Nós impedimos do agir do Senhor na nossa vida. Nós impedimos que o Senhor faça, transforme, nos inunda de sabedoria, nos inunda de prosperidade, né? Desejamos tanto isso no final do ano. Mas nada muda, querido, se a gente continuar com o nosso coração fechado, se alimentando de palavras erradas, ouvindo pessoas erradas e não considerando o que a palavra diz a nosso respeito. Eu vou dar um testemunho bem rápido, que eu tenho poucos minutos, de algo que me aconteceu agora em dezembro, de novembro para dezembro. Eu fui fazer um exame de rotina, exame da mama. E quando eu fiz esse exame, eu estou falando isso, eu nem falei, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, mas eu creio que vai abençoar uma pessoa aqui. E eu fiz esse exame da mama agora em novembro, de novembro para dezembro. E quando eu fiz o exame, a médica tinha visto, né, uns 3 nódulos, mas dentro de um nódulo, ela disse para mim, olhou para mim e disse, olha, esse que eu estou vendo aqui, ele não tem umas características boas. Então, você vai ter que voltar para a sua médica, mostrar a ela, e eu creio que ela vai fazer uma biópsia, e aí vamos ver o resultado. E eu saí dali, né? A gente sai um pouco, eu entrei no carro, minha filha estava dentro do carro. E a gente começou a andar e eu fui contar a ela o que a médica tinha dito, que eu notei logo pelo olhar da médica, que ela ficou fuçando várias vezes, ela já fez uma cara bem, né, que a gente já imagina. Aí ela disse, olha, aí minha filha disse, mãe, sabe o que a gente tem que fazer? A solução agora é rir. Eu disse, eu digo, pronto. A pessoa certa do seu lado, dizendo a palavra certa na hora certa, porque se eu não tivesse com outra pessoa, eu ia dizer o quê? Meu Deus, menina, e agora? Tu vai fazer o quê? E eu ia me alimentar por um tempo daquilo. E eu comecei a rir, mas veio um riso entre eu e ela. A gente começou a rir do nada e começou a rir. E era um riso assim que, gente, eu nem entendo, mas veio um riso. E eu comecei a rir e tal. E aí, veja só. Fui fazer, eu levei para a médica realmente achou e disse, vamos fazer a biópsia. Fiz a biópsia. Quando eu cheguei para fazer a biópsia, declaramos, claro, aí começou a surgir a minha parte. Aí começou, era entre eu e o Senhor. Não era mais pessoas, era eu e o Senhor. Era a minha declaração, era a minha palavra, era a minha confiança que estava em jogo. Eu queria que o Senhor fizesse algo ali. E aí, quando eu fui fazer a biópsia, ele tirou, passou um tempo, recebi, e a gente declarando. E aí, quando veio o resultado veio, que ele não era maligno. E quando eu voltei para a médica disse, não, tem alguma coisa errada. Queridos, já imaginou? Aí ela tem alguma coisa errada, isso aqui não está batendo, porque olha, o câncer de mama, ele tem que ter o tripé, a imagem tem que bater com a biópsia tem que bater com o exame, enfim, ela disse que era o tripé, aí eu disse, sim, ela disse, mas aqui não está batendo uma coisa com a outra, porque a imagem diz uma coisa e a biópsia disse outra, vamos repetir o exame. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa. Naquela hora eu entendi, quando ela disse assim, as coisas não estão batendo, aí o Espírito Santo falou.
Realmente, no natural, a coisa não bate. A imagem não condiz com o resultado que foi declarado que não ia dar nada. A imagem existe de um nódulo maligno, mas a biópsia, o exame, deu um resultado que poderia ter dado o resultado daquilo que eu poderia ter me alimentado. E eu disse: Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Então eu vou lhe dizer algo. Se você receber um diagnóstico, meu querido, um diagnóstico errado, no natural, eu quero te dizer que existe um sobrenatural do Senhor, que Ele faz, que Ele age, e que faz as coisas acontecerem, para que hoje eu esteja falando para alguém. E dizer, ó, o diagnóstico pode até existir, mas essa palavra, ela me garante que a história não acabou, não. Há uma outra história. Eu quero dizer a vocês que esse ano de 2026 é um ano que as promessas do Senhor, elas precisam serem cumpridas. Eu estou te dizendo isso, porque as promessas do Senhor que foram ditas na sua vida, que foram pessoas que chegaram para você e disse coisas que deveriam acontecer esse ano, queridos, é ano que essa promessa se cumpra. Creia, confesse, porque o Senhor, Ele já fez a parte dele e Ele está pronto para fazer e para mudar. Amém? Que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus.